Nesta aula, vamos falar sobre a aproximação normal da binomial e Poisson. Vamos dar então continuidade ao nosso tema de distribuições contínuas, falando da aproximação normal da binomial e Poisson. Então, nosso sumário consta dessa sessão e uma sessão de referência onde nós temos um artigo importante aqui sobre isso. Aproximação normal da binomial e Poisson. A distribuição normal, ela tem um importante papel, pois é a distribuição limitante de muitas distribuições de probabilidade, como dissemos na aula passada, sejam elas contínuas ou mesmo discretas. Então, o que estamos dizendo aqui é que algumas distribuições de probabilidade podem ser aproximadas pela normal, dado algumas condições de tamanho de amostra, de tamanho de parâmetros, valores, magnitude dos parâmetros e outras coisas desse tipo. As mais famosas aproximações normais a distribuições discretas refere-se à aproximação normal da binomial e à Poisson. Então, será tratada inicialmente a aproximação normal da distribuição binomial e posteriormente falaremos da Poisson. A distribuição binomial ela possui um comportamento que se aproxima cada vez mais de uma curva normal à medida que o tamanho de amostra, o n, que é um dos parâmetros dela, aumenta. E mesma coisa com o P, que é a probabilidade de sucesso quando ela se aproxima de meio. Então, se o N cresce e o P aproxima de meio, a distribuição normal vai se tornando cada vez mais adequada para modelar a distribuição binomial. Ou seja, nós poderemos calcular probabilidades através da normal das probabilidades discretas binomiais, quando isso aqui acontece. Na figura 1, nós procuramos ilustrar o efeito na distribuição do aumento do tamanho da amostra, considerando binomiais com o parâmetro p igual a meio, fixo. Então, em todos os casos, o p está meio. Percebe-se claramente quando p é meio para valores de n relativamente pequenos, a curva normal se ajusta bem à distribuição binomial. Então, vamos ver isso. Com n igual a 3, aqui está a curva normal, uma curva contínua, foi plotada juntamente com um gráfico, com um histograma da distribuição binomial para n igual a 3 e p igual a meio. Então, veja que uma curva deu uma simetria perfeita em torno do valor médio, que é 1,5, e a distribuição normal, aparentemente, se ajustou razoavelmente bem. Para n, que é um n extremamente pequeno. Para um n igual a 5, a gente já vê uma melhora nesse ajuste. A curva normal, que é esse polígono de frequência, e o histograma, que é a distribuição binomial. Veja que cada valor nesse histograma da distribuição discreta está centrado num histograma cuja base vale 1. Então, o 0 começa no menos meio até meio, o 1 começa do meio até 1,5, o 2 no 1,5 até 2,5, o 3 no 2,5 até 3,5. E assim para todos os casos. Então, um histograma de base 1. Aqui com n igual a 15, já é um ajuste muito melhor da curva em relação à distribuição binomial, que é o histograma em verde que está sob ela. E aqui para n igual a 20 a melhora consideravelmente. Se a gente aumentar muito mais o n, isso aqui vai melhorando consideravelmente mais à medida que o n vai aumentando. Veja que em todos os casos aqui, nos 4 casos, P igual a meio. P é a probabilidade de sucesso. Nós, na outra aula, chamamos de θ, mas chamamos a atenção que, eventualmente, nós chamaríamos essa probabilidade de sucesso de P também. Então, nessa seção aqui, nós estamos chamando de P. As binomiais com P igual a 1/4, probabilidade de sucesso igual a 0,25, 25% de chance de sucesso do evento de interesse, a distribuição já é muito assimétrica à direita. Então, partindo-se de um valor pequeno de n, como por exemplo 3, igual nós fizemos, para um valor pouco maior, como 20, que foi o último caso lá, na figura 2 que a gente vai mostrar a seguir, veremos que a distribuição vai se tornando cada vez mais simétrica, cada vez mais semelhante à curva normal. Então, vai acontecer a mesma coisa que anteriormente, só que somente com n maiores é que a gente vai conseguir um bom ajuste, um ajuste da curva do histograma, do polígono de frequência, ao histograma, que é a distribuição binomial discreta que está por trás disso. Para os casos anteriores, P igual a Q,
né, a probabilidade de sucesso era meio, e Q igual a meio, e os coeficientes de assimetria da distribuição eram todos nulos. Quando P, nesse caso que nós estamos vendo agora, P é igual a 1/4, os valores são 0,67, é uma simetria positiva, então, portanto, a simetria é uma distribuição assimétrica à direita, quando o coeficiente de assimetria é positivo. É bom frisar que nas notas de aula, os valores desses coeficientes de simetria estão com sinais trocados, e esse valor aqui está lá 0,39, na verdade é 0,30 também. Além do sinal trocado, está com 0,30. Por favor, então, ao estudar a apostila, prestem atenção nesses valores aqui, que houve um erro lá, de minha parte. Então, os coeficientes de simetria eram nulos no caso anterior, indicando que a distribuição era assimétrica. E nesse caso aqui, os coeficientes de simetria são positivos. E à medida que o n cresce, os coeficientes de simetria vão caindo, vão aproximando de zero. Com n igual a 20, nós temos 0,26 de coeficiente de simetria. Para n igual a 3, temos 0,67, indicando uma distribuição mais assimétrica com n pequeno e menos assimétrica, mais próximo da simetria, com n maior. À medida que o n vai crescendo, esses valores vão se aproximando de zero. Aqui, n igual a 20 é um n razoavelmente pequeno, né? O coeficiente de assimetria da binomial, que é o raiz de beta 1, que é o parâmetro aqui, porque nós estamos conhecendo os parâmetros, não é o raiz de B1, não, o raiz de beta 1, que é o símbolo que nós vimos lá nas primeiras aulas, acho que foi na quarta aula. É dado pelo probabilidade de sucesso, de fracasso menos probabilidade de sucesso, que é Q menos P, e dividido por raiz de NPQ. É assim que calcula o coeficiente de assimetria da binomial. Se P é igual a Q, então isso aqui dá zero. Então, no caso de P ser meio, o coeficiente de assimetria é zero, a distribuição é considerada simétrica. Então, aqui estão os gráficos. Então, a distribuição assimétrica à direita, uma cauda longa mais à direita. O nosso polígono de frequência está longe de ser um polígono de frequência semelhante ao normal, porque tem uma simetria à direita. Com n igual a 5 há uma melhoria, mas continua bastante assimétrica à direita. Já para n igual a 15 há uma melhoria considerável, mas com uma certa simetria à direita ainda. E para n igual a 20 a simetria existe, mas ela é muito pequena, bem menos perceptível que nos outros três casos anteriores. Então, diríamos que nesse caso aqui, talvez com n maior que 20, nós poderíamos usar a aproximação normal razoavelmente para calcular probabilidades da binomial. Bom, que tamanho que deve ser o n e quão próximo de meio deve ser o p para usarmos a aproximação normal da binomial. E, então, o que existe é aconselhamentos conflitantes. Existem muitos aconselhamentos conflitantes a respeito disso. As escolhas de n de p para que a gente possa usar a aproximação normal. Conforme esses dois autores aqui, Limes e Trivedi, nesse artigo de 96, as seguintes recomendações para uma aproximação normal são encontradas em diferentes artigos. A média da binomial, que é n vezes p, ou n vezes θ, se a gente estivesse usando θ, maiores que 5, ou n vezes q maior que 5 também. Portanto, np e nq maiores que 5 é uma recomendação. Construir um intervalo P mais ou menos 2 vezes o P vezes Q sobre N, raiz disso. Então, 2 vezes isso aqui dá um erro, para mais e para menos, P menos isso, P mais isso, vai dar um limite inferior, limite superior desse intervalo. Se esse intervalo, os dois limites estiverem no intervalo 0, 1 dos reais, então a gente pode usar a aproximação normal do binomial. Se não estiverem, não podemos, não devemos. Nessa recomendação de alguns autores aqui. Esse aqui é uma compilação, não foram eles que fizeram essa recomendação, não. Está falando dos conflitos que existem. Se o n for maior que Q sobre P ou P sobre Q, por exemplo, no nosso caso, no segundo caso, que o P é 1/4, o Q é 3/4. Então, 3/4 sobre 1/4 dá 3. 1/4 sobre 3/4 dá 1/3. O máximo entre 3 e 1/3 é 3. Então, se o n for maior que 3, nós podemos usar a aproximação normal da binomial, nesse caso do P igual a 1/4, por exemplo, é uma das recomendações. Se o NPQ for maior ou igual a 10, ou se o NPQ for maior ou igual a 9. Então, são recomendações conflitantes.
No nosso curso aqui, nós vamos usar a seguinte recomendação. Se o NP for maior ou igual a 5, é a recomendação que eu gosto de usar. Apenas NP maior ou igual a 5 já se recomenda o uso da aproximação normal para cálculos das probabilidades da binomial, ou para fazer inferência, que nós veremos no futuro. Então, a recomendação que nós vamos usar é NP maior que 5, média da binomial maior que 5. Para mais bem explicar essa correção de continuidade, para variáveis discretas, é possível recorrer às figuras 1 e 2. Que correção de continuidade que eu estou falando? Nós temos uma variável aleatória discreta, que é a binomial, ou depois nós vamos ver a Poisson, e nós queremos usar uma curva, que é a distribuição normal, para modelar as probabilidades aqui, que são áreas sobre esses histogramas. Então, se a gente olhar aqui, que é um gráfico maior, nós vamos ver que nós estamos, como eu disse anteriormente, cada número está no centro do histograma de base 1. Então, por exemplo, o 1 começa, o histograma dele começa no meio e vai até 1,5. O histograma relativo à variável 2 começa no 1,5 e termina no 2,5. Portanto, se eu quero calcular a probabilidade sobre essa curva aqui, correspondente à probabilidade da variável aleatória assumir o valor 2, no caso discreto, eu preciso calcular a área desse retângulo, mas sob a curva. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular a probabilidade da minha variável normal estar entre, por exemplo, se o valor é 2, entre 1,5 e 2,5. Se eu quero calcular a probabilidade da variável discreta assumir o valor 1, então na variável contínua, que é dessa curva aqui, eu vou calcular a área sobre essa curva entre meio e 1,5. Isso é correção de continuidade. Eu saio do caso discreto que pula de 1 em 1 para um caso contínuo. Então, a probabilidade, por exemplo, se eu chamar de y a variável binomial, a probabilidade do y ser 1 é igual, chamar de x a variável contínua, subjacente dessa curva aqui, desse polígono de frequência, eu vou calcular a probabilidade do x estar entre meio e 1,5. Por quê? Porque se eu calcular a probabilidade do x ser igual a 1, nós já vimos que para toda variável aleatória contínua, essa probabilidade é uma integral, que vai do 1 até 1 mesmo. Isso seria zero. Então, a probabilidade do x ser igual a 1 é zero. A probabilidade de x, se eu assumir qualquer valorzinho, como vimos na definição de variáveis aleatórias contínuas, é zero, qualquer que seja x. Então, nós temos que transformar a probabilidade do y igual a 1 na probabilidade de um intervalo, que é o retângulozinho correspondente a 1, que vai do meio até 1,5. Do 2, do 1,5 até o 2,5. Do 3, do 2,5 ao 3,5. Do 0, do menos meio até o meio. Positivo. Essa é a lógica. Isso chama correção de continuidade. Sair do caso discreto, que pula de 1 em 1, para um caso contínuo, transformando a probabilidade de um valor num intervalo, a probabilidade da ocorrência da outra variável contínua num intervalo de valores. E esse intervalo, como colocamos cada número na base de um retângulo de comprimento 1, e são números discretos, então 1 está no meio dessa base, então o retângulo, a área que vai corresponder à área que eu quero calcular, a base vai de meio até 1,5. No 2 vai de 1,5 a 2,5 e assim por diante. Portanto, a probabilidade do y igual a 1, por exemplo, igual eu falei, significa a probabilidade que essa probabilidade poderia ser estimada pela área sobre a curva normal, que é o polígono lá de frequência naquele gráfico, no intervalo de meio a 1,5, como eu disse. Então, nós vamos definir uma variável contínua subjacente, x, o y vai ser o histograma, a variável discreta, binomial nesse exemplo, no próximo exemplo a Poisson e assim por diante, se tivessem outras, nós vamos só tratar dessas duas, e x vai ser a variável do polígono de frequência, que é aquela curva subjacente englobando o histograma. Então, definindo x como uma variável normal, com média. Qual que é a média da binomial? É n-teta, np, né? Se a gente estiver chamando θ de p como estamos aqui. Então, é n vezes p. E a variância? É n vezes p vezes 1 menos p, ou n vezes θ vezes 1 menos θ. Lembrando que o 1 menos p é igual, a gente chama ele de Q, probabilidade de fracasso. Então, npq é a variância
e NP a média. Então, se nós calcularmos a média da binomial e atribuirmos essa média à variável aleatória x subjacente, então nós definimos a distribuição normal com essa média e também com essa variância NPQ, que vem da binomial. Portanto, a gente define a variável normal com os parâmetros da binomial. Então, a probabilidade aproximada pelo normal seria dada pela probabilidade do y, assumir um valor yzinho, se for 1, por exemplo, né? Vai ser 1 menos meio e 1 mais meio. Se for 2, 2 menos meio, 2 mais meio. Então, a probabilidade da variável aleatória x está entre meio menos o valor central, que é o y, que está no centro do histograma, e o valor seguinte do intervalo, y mais meio. Então, a probabilidade do x está entre esses dois limites, y menos meio, y mais meio. Então, a probabilidade do y é 1, a probabilidade do x está entre meio e 1,5. A probabilidade do y é 2, a probabilidade do x está entre 1,5 e 2,5, e assim sucessivamente. A soma ou subtração do valor 0,5 é o que a gente chama de correção de continuidade. Então, se a gente vai calcular a probabilidade de forma aproximada pela distribuição normal, nós precisamos fazer essa correção de continuidade. Mas nem sempre o nosso evento vai ser probabilidade do y ser igual a 1, por exemplo, igual a 2. Às vezes nós queremos maior que 1, maior ou igual a 1, maior que 2, maior ou igual a 2 e assim por diante. Ou menor que 2, menor ou igual a 2. Tá? Então, menor e menor ou igual, no caso discreto aqui, vai envolver um retângulo. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, nesse gráfico da direita. A probabilidade do y ser maior ou igual a 1 é o retângulo do 1 em termos de área. Essa área do retângulo 1, do retângulo correspondente ao 2, do 3 e do 4. Então, se nós vamos calcular a área da distribuição normal subjacente, nós vamos considerar a probabilidade do x, que é a variável subjacente desse polígono, ser maior ou igual a meio, porque inclui o retângulo 1. Se eu quero a probabilidade do y maior do que 1, então é só o retângulo do 2, do 3 e do 4. Então, a probabilidade do x começaria no 1,5 para frente. Então, basta fazer o gráfico na vizinhança que você quer, maior ou igual a 1, começa no meio para frente. Maior que 1, então o retângulo do 1 está excluído. Maior que 1 é só do 2, do 3, do 4, porque o 1 não conta. Então, do 1,5 para frente. E menor ou igual a 1, então é o retângulo do 1 e do 0, então seria do 1,5 para baixo. Menor do que 1, o retângulo do 1 não conta, é só do 0, então do meio para baixo. Essa é a lógica. E isso é a correção de continuidade. Então, não necessariamente precisa ser um igual aqui. Ó. Pode ser menor, menor igual, maior ou maior igual. Então, não vou ensinar uma regra, soma meio, subtrai meio. Põe o gráfico lá, igual eu mostrei ali, na vizinhança, maior ou igual a 1. É o retângulo do 1 para frente. O retângulo do 1 começa à esquerda de onde? Do meio para frente. É só pensar ou desenhar, fica fácil de entender isso. Então, vamos fazer um exemplo 1.1, sobre a aproximação normal da binomial. Numa leitegada, não sei se você sabe o que é leitegada, né? É como se... Ninhada não é o certo, o nome correto é leitegada, mas só para vocês entenderem. É como se fosse uma ninhada de coelhos, por exemplo, só que para porcos. Então, leitegada são os filhotinhos de uma cria de porcos, né? Então, numa leitegada de tamanho n igual a 8, né? Tem nada a ver com leite, né? Determinar as probabilidades dos eventos apresentados a seguir usando a aproximação normal e a distribuição binomial. Então, eu quero que calcule usando a aproximação normal e o cálculo exato, que é o modelo correto. Que nascer animais, quanto ao sexo, nós vamos ver que nós vamos definir a variável ali como número de fêmeas, então nascer fêmea é sucesso, nascer macho é fracasso. No nascimento pode ter uma dessas duas ocorrências, portanto, com probabilidade de sucesso, que é o P igual a meio. Portanto, é uma binomial. Então, nós vamos calcular pela binomial as probabilidades pretendidas e vamos usar a aproximação normal. Obter o erro cometido pela aproximação em pontos percentuais e o erro relativo. Quantos pontos percentuais de erro para mais, para menos que eu cometi, se for negativo para menos, se for positivo para mais, e ele relativo, tantos por cento de erro para mais, para menos. Então, se nós definirmos y como número de fêmeas nessa leitegada, nessa ninhada, entre aspas, né, nesses filhotinhos das porcas, nasceram 8.
obter a probabilidade de nascer exatamente 4 fêmeas. Na letra B, a probabilidade de nascer 2 ou mais fêmeas, maior ou igual a 2. A probabilidade de nascer mais de 2 fêmeas, 3, 4, 5 até 8. Então, o 2 está excluído. E a probabilidade de nascer mais de 2 e menos de 6. Ou seja, a probabilidade de nascer 3, 4 e 5 fêmeas. A variável y, então, é uma variável aleatória binomial, porque ou nasce fêmea ou nasce macho, e nós estamos interessados no evento nascer fêmeas, cuja probabilidade de sucesso é meio, e nós temos uma amostra de tamanho 8, que é o tamanho da leitegada, dos filhotinhos de uma porca lá. Nasceram 8. A distribuição de probabilidade de y está apresentada na tabela a seguir. O que é a distribuição de probabilidade? Não função de distribuição de probabilidade, mas a distribuição. É cada valor que a variável aleatória pode assumir e a sua respectiva probabilidade. Eu montei uma tabelinha. Como que eu calculo cada probabilidade? Combinação de n, yzinho e yzinho, p elevado a yzinho, 1 menos p, que é q, elevado a n menos y. Yzinho. Então, eu tenho a probabilidade do y igual a 0, que é 0,39%, pus bastante casos aqui. Probabilidade do y igual a 1, 3,125%. Probabilidade do y igual a 2, 10,937%. Até a probabilidade do y nascer exatamente 8 fêmeas, 0,39%. Veja que é assimétrico, que eu P igual a meio. Ó, essa probabilidade aqui do 1 é igual a do 7, a do 2 é igual a do 6, e assim por diante. A do meio não tem igual porque é a central, né? Mas a do 3 é igual a do 5. 3 mais 5, 8. 2 mais 6, 8. Então, 0 mais 8, 8. Então, o 0 com 8 tem valor simétrico, 1 com 7 tem valor simétrico e assim por diante. Bom, as probabilidades aqui estão um exemplo. A probabilidade do y é igual a 4, que foi a primeira. Aqui estão as exatas. Exatas quer dizer, foi calculado pelo modelo correto, que é o binomial. Então, nós temos n igual a 8, combinação de n 4 a 4, que é o valor do yzinho específico, vezes meio, não pus o símbolo de vezes aqui para economizar espaço, porque senão estourar o limite aqui. Probabilidade do vezes p elevado a yzinho, que é 4, 1 menos p, que é meio, 1 menos meio dá meio, elevado a 8 menos yzinho, elevado a 4, portanto. Então, essa combinação, V05 a quarta, V05 a quarta, vai dar 0,2734, que é essa probabilidade aqui que foi computada aqui, na distribuição de probabilidade. Cada valor que o y pode assumir, no mínimo 0, fêmeas, não nasceu nenhuma, todos são machos, ou no máximo 8 fêmeas, ou qualquer valor intermediário. Então, a probabilidade exata desse caso é 27,34%. Maior ou igual a 2. Ó, a probabilidade do 2, ou do 3, ou do 4, a regra do ou do 5, então eu vou somar essas probabilidades dessa última coluna aqui, que estão em amarelinho, do 0,10 ao 0,039 aqui. Ou, como a soma de todas as probabilidades dá 1, é mais fácil eu somar essas duas que eu não quero e subtrair de 1. Então, 1 menos foi o que eu fiz, a do 0 e a do 1 me dá a do 2 para frente. Ó, veja que é maior ou igual a 2. Então, eu subtraí a do 0 e do 1 para ter a do 2, do 3, ou somo aqui, esse, mais esse, até esse aqui. Isso aqui vai me dar 1 menos 0,03, 96,48%. Então, segundo caso. E maior que 2? Maior que 2, eu venho aqui na minha tabelinha, somo do 3 para frente. Então, é essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa, mais essa. Ou subtraio, que eu faço menos conta, 1 menos essa soma dos 3. Aí você escolhe o jeito que você quer. Eu fiz subtraindo. A do 0, do 1 e do 2. Veja a diferença. Maior ou igual a 2, isso aqui está fora. Maior que 2, isso aqui está dentro, porque eu quero a do 3 para frente. Então, eu tenho que tirar fora do 2. Ou somar do 3, 4, 5, se você achar melhor. Então, isso aqui dá 85,54%. E aqui dá 96, maior ou igual a 2. Diferente. E do 2, do 6. É do 3, do 4. Então, a probabilidade de nascer exatamente 3 fêmeas, 4 fêmeas ou 5 fêmeas. Exclui o 2, porque y maior que 2 e y menor do que 6. E exclui o 6 também. Então, só somar as 3 probabilidades. 0,71, 0,9 ou 71,09%. E agora, o que interessa para a gente, que são as aproximações normais dessas probabilidades.
Então, para calcular a normal, nós precisamos primeiro definir a distribuição normal. Qual que é a média, qual que é a variância. Como eu expliquei, a média é dada por NP, N igual a 8, P igual a meio. 8 vezes meio, né? Metade de 8, 4. E a variância é NPQ. N é 8, P é meio, 1 menos P é meio também. Então, 8 vezes meio. 8 vezes 1 quarto. Meio vezes meio, 1 quarto. 8 sobre 4 igual a 2. Então, a média é 4 e a variância é 2. Uma vez definida a distribuição normal, não é padrão, portanto, basta aplicar a correção de continuidade e, uma vez obtida a correção de continuidade, padronizar os valores que foram obtidos nos intervalos ou nos limites que queremos, para calcular a probabilidade, e consultar a tabelinha da aula passada. Então, no exemplo, no primeiro caso, cuja probabilidade foi exata, foi 27,34%. Então, a probabilidade do y, variável binomial, ser igual a 4, é o retângulo do 4. Onde começa o retângulo do 4? Do 3,5 e onde termina? No 4,5. Então, é a probabilidade da variável aleatória produzir um valor entre 3,5 e 4,5. Lembrando que o 4 é o ponto médio de um retângulo de base 1. Né? O comprimento da base. Então, meio, esse está na metade, meio antes, meio depois. Por isso que é 4 menos meio, 3,5, 4 mais meio, 4,5. Então, a probabilidade da variável aleatória contínua, normal com essa média e essa variância, está entre esses dois limites. Para calcular essa probabilidade, como nós devemos fazer? Padronizar esse valor e padronizar esse valor. Como é que a gente padroniza? Subtrai a média, que é 4, e divide pela raiz da variância, que é o desvio padrão. 3,5 menos 4, que é o valor que eu quero, menos a média, que é 4, sobre a raiz da variância, que é 2. Então, o desvio padrão é 1,414. Tá? Fazendo essa conta, achei 0,35. Veja que esse valor aqui vai dar menos meio e esse vai dar mais meio. Então, é o mesmo valor. Meio dividido por raiz de 2, menos meio dividido por raiz de 2. Só o sinal que é diferente. Então, é a probabilidade da variável aleatória padronizada normal, que é normal padrão, estar entre 0,35 negativo e 0,35 positivo. Ora, a área de 0,35 negativo até 0 é igual à área do 0 ao 0,35. E essa área que eu quero é do 0,35 negativo ao 0,35 positivo. Portanto, eu vou dividir em duas áreas iguais. Então, basta calcular do 0 até o 0,35 e multiplicar por 2. Foi o que foi feito aqui. Aí eu vou lá naquela tabelinha, não vou mostrar aqui nessa aula, 0,35, vou lá na linha do 0,3, vou até a coluna do 5, encontro o valor, vou achar esse valor aqui lá, no encontro da linha 0,3 com a coluna 5. Achei 0,1368 naquela tabelinha. Vocês podem ter essa tabelinha em mãos que facilita. Então, duas vezes esse valor, porque é a do 0,35 até 0, mais a do 0 até o 0,35 negativo até o 0 e mais a do 0 ao 0,35. Então, duas vezes esse valor dá 27,36. Qual que é o valor exato? 27,34. Então, muito próximo. 27,36 e 27,34. Erramos lá na quarta casa, que é 0,2736, que isso aqui é por cento, é dividido por 100. Então, 0,002 de erro, né, que nós cometemos. O segundo caso é a probabilidade de eu obter duas ou mais fêmeas. O retângulo do 2, do 3, do 4. Onde começa o retângulo do 2? Da esquerda para a direita, incluindo o retângulo do 2. Do 1,5 para frente. Então, a probabilidade da binomial, do y maior ou igual a 2, é aproximada por uma variável contínua, aproximadamente igual à probabilidade do x ser maior que 1,5. Colocar maior ou maior ou igual aqui não faz diferença, porque aqui já é contínuo. Aqui faz toda a diferença, porque aqui é discreto. Aqui, maior ou igual inclui o retângulo do 2. Maior do que 2 exclui o retângulo do 2. Comparem depois. Então, aqui no caso, qual que é a área sobre um ponto? Não tem área sobre um ponto, né? Sobre uma curva num ponto, entre um valor e ele mesmo. Não tem área. Portanto, a probabilidade maior ou igual a 1,5 ou maior que 1,5 não faz diferença escrever desse jeito. Maior ou igual a 1,5 ou maior que 1,5. No caso contínuo, no discreto faz. Então, essa probabilidade aqui, eu tenho que fazer o quê para calcular? Agora eu já tenho que x é normal, com média 4 e variância 2, portanto, eu só padronizar esse valor em 1,5. 1,5 menos a média dividido pelo desvio padrão. Isso deu menos 1,77.
Se eu vou na tabela da normal e consulto 1,77, eu vou achar a área entre 0 e 1,77. Mas eu quero a área entre menos 1,77 e 0, mas paro aí não. E do 0 até infinito. Então, todos os maiores que 1,77. Se a tabela vai me dar, com essa consulta de 1,77, a área entre 0 e 1,77, que é igual à área de menos 1,77 e 0, eu vou ter que somar mais meio, que é do 0 ao infinito. Da média até o infinito. Então, meio mais essa probabilidade aqui, que é simétrica à probabilidade do z estar entre menos 1,77 e 0. Então, eu já fiz direto aqui a anotação, pulei uma linha aqui. E esse valor constando na tabela para 1,77, vou lá na linha 1,7 na coluna do 7, acho 0,4616. Meio mais isso, 96,16%. Portanto, meu valor exato era 96,48 e eu achei 96,16. O erro foi na terceira casa, aqui. E maior que 2. Então, fazendo a correção de continuidade. Maior que 2 é do 3 para frente, o retângulo do 3, do 4 e assim por diante. Onde começa o retângulo do 3? Da esquerda para a direita. Ele começa no 2,5. Então, aqui é uma diferença. Lá. Por causa do maior igual aqui, inclui o retângulo do 2. Então, começa no 1,5 para frente. Do 1,5 para a direita. 1,5 até infinito. Aqui começa no 3 para frente. Então, do 2,5, o retângulo do 3 está no meio de um retângulo. 2,5 é onde começa o limite inferior do retângulo do 3. Então, 2,5 para frente. 2,5 até infinito. Bom, agora é só padronizar o 2,5. 2,5 menos a média, que é 4, dividir pela raiz da variância, que é a raiz de 2. A variância é 2. Portanto, esse valor padronizado aqui, que está marcado em amarelo, é menos 1,06. Então, da mesma forma, eu vou lá na tabela, na linha 1, 0, na coluna do 6, eu vou achar a área entre 0 e 1,06 positivo. A área entre 1,06 negativo e 0 é a mesma do 0 a 1,06, desse valor que eu encontrei, que é essa área aqui. Mas eu quero todos os valores, não até do 1,06 negativo até 0, eu quero do 0 até infinito também, porque 0 até infinito é maior que 1,06. Qualquer valor de 0 a infinito é maior, então isso eu já sei que é meio, por causa de ser metade do gráfico da normal. E a normal é um gráfico que tem área sobre ele igual a 1. Metade do zero, da média até infinito, é meio. Então, meio mais isso que a tabela vai me dar, que é equivalente à área do 1 menos 0,6 até o 0, por simetria do 0 a 1,06, me dá 0,3554, vocês podem checar lá, 85,54. O valor que eu havia encontrado é 85,54 também. Então, o erro foi na quinta casa, que não deu para precisar aqui, na aproximação normal. E, finalmente, o último caso, y maior que 2, começa no retângulo do 3 para frente, então 2,5 para frente. E menor que 6, do retângulo do 5, inclusive, para baixo. Então, do 5,5 para baixo, que é o limite superior para baixo. Né? Se fosse do limite do 5 para cima, então seria 4,5 para cima, né? Que eu subtraria meio. Então, não vou apresentar regras. Então, a probabilidade do y estar entre 2 e 6 é equivalente, é aproximadamente igual à probabilidade do x estar entre 2,5 e 5,5 na escala contínua. Se eu não faço as correções de continuidade, coloco 2 e 6 aqui, meu erro é muito maior do que os erros que eu estou obtendo. Então, por isso é importantíssimo, primordial, que se faça o cálculo usando as correções de continuidade, que é essa subtração ou soma de meios aí. Cada caso é um caso. Agora eu vou padronizar esses limites para consultar a tabela. Então, vou achar esse valor aqui padronizado, 2,5 menos a média sobre o desvio padrão. O outro valor menos a média sobre o desvio padrão. Vou achar 1,06, que esse aqui eu já tinha padronizado, e esse aqui eu achei 1,06 positivo. Ora, a área entre 0 e 1,06 e a área entre menos 1,06 e 0 são iguais. E eu preciso somar a área que está entre menos 1,06 e 0 com a área que está entre 0 e 1,06, né? Porque a área que eu quero é toda. Esse trecho, do 1,06 negativo até 0, e o trecho do 0, perdão, do 0 até 1,06. Como é simétrico, os dois valores são iguais,
Então, isso me dá 2 vezes a área que está entre 0 e 1,06. Vou lá na tabela, na linha do 1,0, na coluna do 6, vou achar 0,3554. 2 vezes isso me dá 0,7108, 7108. O valor exato, 7109. Errei na quarta casa decimal. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei um erro que foi pedido, que é probabilidade aproximada, por exemplo, se fosse esse exemplo, 0,7108 menos a probabilidade exata. Isso é o erro. Ele pode ser para mais ou para menos. Então, vou subtrair nesse caso que é 0,7108 menos 0,7109, que é o exato, que é do caso anterior. E o relativo eu faço a mesma diferença, só que eu ainda divido pela probabilidade exata. Se eu quiser, eu posso até multiplicar por 100 para dar ela em porcentagem. É que eu deixei na escala 0,1. E eu coloquei na tabela os 4 casos. Ó. Probabilidade do y ser 4, maior ou igual a 2. Então, o erro, nesse caso, errei para mais. Na quarta casa, 2 unidades. Esse aqui eu errei 32 unidades, né? Considerando aqui décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimo. 32 décimos de milésimos. Para menos, porque o erro foi negativo. Esse aqui para menos na quarta casa. Esse negativo na quarta casa também. E aqui os erros relativos. Então, 0,06%, se eu multiplicar por 100 aqui, 0,34% negativo, errei para menos, 0,1% e 0,2% também negativo. Então, esses 3 últimos casos eu errei para menos e lá eu errei para mais. Veja que no primeiro caso, a probabilidade exata aproximada 27,36 e a exata 27,34. Então, o meu foi para mais. No segundo caso aqui, ó, 0,8554 é o exato e... Opa, perdão. 0,9648 é o exato, no segundo caso. E 0,9616. Então, eu errei para menos. Meu valor é menor do que o real, que é o exato. 0,9648, 9616. Tá? Então, os erros podem ser para mais ou para menos. Na prática, a gente nunca vai saber. Mas são erros muito pequenos. Todos os tipos de erros foram inferiores a 0,5%, bem menores, como eu disse, sendo possível considerar a aproximação normal adequada para essa situação. Embora n seja pequeno para uma boa aproximação, que foi 8, né? O valor era igual a 8, n, o valor de P sendo exatamente igual a meio favoreceu a aproximação realizada, porque P igual a meio é a distribuição simétrica. Isso favoreceu bem. Por isso que tivemos esses erros não pequenos. Bom, a aproximação normal a Poisson é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Só que tem uma pequena diferença, exceto por uma pequena diferença, que é a média e a variância. A média na binomial é quem? NP. E a variância é NPQ. E aqui na Poisson, a característica da Poisson é que ela tem média igual a variância, que é o lambda. Pode ignorar essa parte aqui, é igual ao lambda. Lambda é a média de ocorrência do fenômeno por unidade de área, volume ou tempo. Então, a média, a variância é o lambda. Então, tem uma Poisson que ocorre em média 5 bactérias por centímetro cúbico de volume. 5 é o lambda? 5 é a média? Então, é o lambda. Então, no caso da variável x, que nós vamos aproximar a y, que é a Poisson, pela normal, a nossa x vai ter média igual a 5. 5 bactérias por centímetro cúbico de volume. Então, o nosso μ e o σ2 é igual a lambda. Lá, se fosse binomial, eu teria que saber qual que é o n, qual que é o p, para calcular o np para a média e npq para a variância. Então, uma vez feito isso, a probabilidade do y ser igual a 4. A probabilidade do x está entre 3,5 e 4,5. Vou padronizar. Agora, vou subtrair a média, que é esse lambda, e dividir pela raiz do lambda, que é a variância também. No caso, a Poisson tem média igual a variância. Acabou. Só isso que muda. Então, sabendo o lambda, eu calculo as probabilidades todas igualmente, só que eu vou usar para a média e variância esse valor de lambda. Na hora de padronizar é que vai mudar, porque vai mudar o valor, apenas isso. Mas o jeito é igualzinho ao exemplo anterior. Por isso eu nem trouxe exemplo aqui, de tão trivial que é isso. Uma vez aprendido lá, sabe aqui. Só lembrar desse detalhe, que a média e a variância é o lambda da Poisson. A média e a variância são suficientes para definir a distribuição normal da aproximação.
A normal é definida pelos seus dois parâmetros. Uma vez definida a média e a variância, acabou. É só calcular as probabilidades, padronizar, consultar a tabela e somar meio, subtrair meio de acordo com a situação. Controvérsias também são encontrados por aquele mesmo artigo na literatura para a definição de qual deve ser o valor mínimo de lambda. Aqui é o lambda, não é o n, igual na binomial, nem o p, aqui é o lambda, para a aproximação ser considerada adequada. Quanto que eu posso usar a aproximação normal para calcular as probabilidades da Poisson? Então, alguns autores sugerem valor lambda maior que 7, outros 15, outros até 25, para boas aproximações. No nosso curso, basta que o lambda seja maior que 7 ou maior ou igual a 7, para a gente considerar uma boa aproximação. Então, o critério que eu uso é lambda maior ou igual, incluo 7 inclusive, maior ou igual a 7 para uma boa aproximação. Além dessas duas distribuições, a Poisson e a binomial, que nós abordamos no nosso curso, a gente pode usar a aproximação normal para uma série de outras distribuições discretas e até mesmo outras contínuas. A gente pode aproximar probabilidades de outras distribuições contínuas usando a normal, por incrível que pareça, e outras discretas também. Nós vamos ficar só nessas duas. É necessário que se conheça a média e a variância da variável que você quer aproximar, que vai ser a média e a variância da variável subjacente lá, que a gente vai considerar normal, para aproximar as probabilidades. Depois é só padronizar. Se for discreta, tem que fazer as correções de continuidade, porque você sai do caso discreto para o contínuo, que é aquele meio para mais e para menos. Lembrando que cada valor discreto, numa escala inteira, é o centro de um retângulozinho, de um histograma, cuja base tem tamanho 1. Então, meio para antes, meio para mais, né? Que é o retângulozinho daquele valor específico, da variável discreta. Para que fique conhecendo a média e a variância, você terá a normal completamente definida e pode fazer as padronizações, não esquecendo, se for discreto, que você está aproximando, não esquecendo das correções de continuidade. A referência que eu citei do Leibniz e Trivedi é uma comparação de estimadores para intervalos aproximados dos parâmetros da Bernoulli. Ele está nesse periódico, The American Statistician, publicado em Alexandria, volume 50, número 1, de 1996. Quem quiser pode baixar esse artigo aí para estudar, via Periódicos Capes, que é o Flaceno. Então, nós terminamos agora essa parte. Na próxima aula a gente vai ver distribuições amostrais, em que a gente vai ver algumas distribuições especiais para fazer inferência, que é a TQ quadrado e a F. E o teorema do limite central, que foi mencionado em algumas aulas de probabilidade. Então, até lá, e estudem para fazer uma boa avaliação no réu. Obrigado.